E aí, tudo bem? Como vai você? Olha só, vou compartilhar com você hoje alguns princípios para você prosperar e nós vamos olhar ali para a história de Isaac. Você lembra, você que conhece a Bíblia, ou mesmo que não conheça, eu vou te explicar. Isaac é filho de Abraão e ele estava numa terra furando ali alguns poços. E existia um povo naquela terra que estava entrando em guerra com ele. Então ele furava o poço, eles iam lá e jogava terra, e aí ele tentou reestabelecer ali, né, perfurar de novo os poços que o seu pai Abraão tinha furado, e ele estava numa terra que estava tendo muita guerra ali. Você já viu quando você está tentando fazer negócio e parece que a coisa não vai para frente, e aí você tenta consertar de um jeito, tenta consertar de outro, parece que você está num ambiente onde as coisas não prosperam, e aí Isaac toma uma atitude que nos ensina muito. Lá no versículo 22 do capítulo 26, ele diz assim: Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Um poço que estava tendo muita briga ali por ele. Dessa vez ninguém discutiu, ele largou aquilo para lá. Dessa vez ninguém discutiu por causa daquele poço. De modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Então aqui está um princípio poderoso que é você aprender muitas das vezes a largar, a abrir mão daquilo que vive em constante conflito, em guerra. Você já viu, você tenta fazer de um jeito, tenta fazer de outro e aquilo não vai para frente. Talvez para você chegou o tempo de você parar com essa guerra. E um dos grandes desafios que nós temos, mais até do que construir novos projetos, muitas das vezes, é deixar aqueles projetos, deixar aquelas ideias que você tinha ali para trás. Né? Tem um grande mentor americano que diz que os banheiros são tão importantes como a cozinha. A exclusão é tão importante como a inclusão. Então tem hora que tem que deixar embora, tem hora que tem que abrir mão. E aí acontece uma coisa incrível, ele muda de região, fura outro poço, a vida dele começa ali a andar para frente, e aí aquele povo que estava em conflito com ele, começa a perceber que ele prospera. Aí lá no versículo 30 do mesmo capítulo 26, ele diz assim, ó, então Isaac, no versículo 28 diz assim, ó, eles responderam, eles foram lá procurar ele e disseram assim para ele: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Faz um acordo sobre juramento, sobre aliança conosco. Foi lá e falou, ó, não tem jeito, nós estamos vendo que Deus está com você. O Senhor está te prosperando, faz um acordo conosco. E eles pedem o seguinte: jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhes fizemos mal. Claro que estava fazendo mal, claro que estava incomodando ele, claro que estava jogando, né, terra ali no poço que ele estava furando, mas eles vão lá e fazem isso com medo, porque eles viram que Deus prosperava a vida dele. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz, olha só, e agora veja como o Senhor o abençoou. E aqui Isaac aplica um princípio que muitos de nós não têm conseguido aplicar. Lá no versículo 30 ele diz: então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Vamos lá, o que significa preparar um banquete com aquelas pessoas que te torraram, que te enfesaram, que entraram em guerra com você, sabe, que tentou jogar terra aí no poço que você estava furando? Essa mesa fala de uma mesa de perdão, de reconciliação, que foi o mesmo que aconteceu com José do Egito lá, quando os irmãos que tinham vendido ele procuram ele também os perdoa, né? Então Isaac prepara uma mesa, e olha que poderoso que acontece no versículo 32, quando Isaac os despede em paz. Lá no 30 ele fala, né? Isaac se despediu deles e eles partiram em paz. Ou seja, acabou. Não tenho raiva de vocês, não tenho ódio de vocês. Vamos sentar aqui, tomar um café, comer, deixar isso para lá. Quantas oportunidades você está tendo de deixar para lá situações que, sabe, as pessoas te desgastaram, te fizeram mal. Ele deixou para trás. E quando ele aplica esse princípio, no versículo 32, está dizendo assim: naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram-lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso Isaac chamou o poço de Seba. Ou seja, naquele mesmo dia que ele libera aquelas pessoas que fizeram mal para ele,
um novo nível de prosperidade se abre ali na vida de Isaac. Então, quero que você trabalhe aí na sua vida com esses dois princípios. Deixar para trás aquilo que está gerando conflito, aquilo que está gerando guerra, aquilo que não avança, aquilo que, sabe, você já insistiu, não tem sucesso aí. É hora de abrir mão. E quando essas pessoas que fez mal para você te procurar, é hora de você aplicar o evangelho assim, ó. É hora de você aplicar o princípio mais poderoso do reino dos céus na terra, que é o princípio do perdão, que é aquilo que Jesus fez por nós. E aí, quando você perdoa, você libera novos, você está aberto, pronto para novos níveis de prosperidade. Faz sentido o que eu estou dizendo? Que essa mensagem possa realmente ajudar você a crescer, expandir, porque o melhor dessa terra é para nós.